Olá, amigos. Eu sou a Jo Andrade Meu nome é Roosevelt Thiago. e nós estamos aqui para fazer uma reflexão sobre os últimos dados do Censo 22. E nós observamos que a nossa contribuição tem um aspecto muito positivo, que está na união, na busca da reflexão de muitos dos nossos amigos, e isso vai, com certeza, melhorar o movimento espírita em si, tanto no Brasil como no mundo todo. A gente tem observado essa queda dos espíritas, ou esse esvaziamento das instituições espíritas por todo o país há muito tempo. Então, o censo é a oportunidade de revermos isso, porque cada um achava até então que é na sua casa, na sua realidade, é só na sua região. Hoje sabemos que não é. Então, esse é o lado bom de tudo isso. Exatamente. E nós paramos para refletir naquilo que depende de nós, para fazer algo, para mudar algo nesta realidade que nós estamos vivendo atualmente. E o primeiro deles é com relação à resistência a mudanças dentro das casas espíritas. Primeiramente, nós vamos dizer para vocês o seguinte: nós temos um livro e um seminário que fala sobre fidelidade espírita. E nesse seminário nós fazemos uma abordagem geral dos problemas que as casas espíritas enfrentam com os seus trabalhadores e com a fidelidade ao espiritismo. Então, resistência à mudança, né? Nós temos muitos irmãos, muitos companheiros que é muito apegado à sua função. Não abre mão da sua função para aqueles que estão chegando no movimento espírita. Não dão oportunidade para os mais novos entrarem e fazerem parte dos trabalhos da casa que ele está chegando. E aí é claro que você vê você, não, Ruso, mas tem que ter um preparo. É claro que você não vai colocar Sim, ninguém que está chegando para ser médium, para ser qualquer coisa que exija capacitação e estudo. Mas apresentar uma palestra, entregar folhetos, encher os copinhos de água, organizar fila para qualquer pessoa que está chegando vai. E aí você percebe que algumas pessoas falam orgulhosas, mas eu entrego o papelzinho na porta há 20 anos, mas eu organizo a fila do passe há 7 anos. Né? Então eles se orgulham disso, só que isso faz com que a casa espírita não consegue absorver as pessoas novas que estão chegando, porque o espírita ele vai no centro sem função nenhuma, ou deveria ir. Ele não precisa fazer nada, ele só vai. E essas situações deveriam ser deixadas para envolver as pessoas que estão ingressando nas instituições. outro elemento importantíssimo que a gente observa é a recepção nas casas espíritas. Muitas casas não têm esse trabalho. Existe a preocupação de estar fazendo com que os grupos de passes, de médiums, de atendimento fraterno passem por uma reciclagem, mas para a recepção da porta, da chegada à casa espírita, não existe essa preocupação. Inclusive, muitas vezes a gente chega na casa espírita, entra, não sabe direito nem como nós vamos nos portar, porque não tem ninguém na porta. A recepção é muito importante. A pessoa que chega pela primeira vez na casa espírita, ele tem que ser bem recebido como se estivesse chegando na casa de Jesus. Ele que está sofrendo, ele precisa ser bem acolhido, ele precisa ser bem conduzido para que sinta vontade de voltar, né, Roosevelt? Para ter Exatamente. realmente assim uma recepção calorosa. Inclusive, mais uma vez, é uma função que pode ser dada a pessoas que são Sim, novatas no meio espírita. Pode se entregar isso ao jovem, né? Receber bem as pessoas. E quando nós falamos de montar um grupo, não é pegar quem quer, é ver quem tem perfil para isso. Que chega, que estende a mão sem constrangimento, que saiba conversar. Você está tudo bem? Não. Então veio no lugar certo. Pessoas prontas, preparadas, porque fazendo isso a gente eleva o passe lá para a porta. Quando a pessoa se sente bem recebida, e quem? Todo mundo, inclusive os trabalhadores, é padrão da casa. Ninguém deve chegar no centro sem estar chegando num lugar especial. Aí vale a regra.
A primeira impressão é que fica. Exato. Nós não temos duas oportunidades de causar a primeira impressão. Então, ter um grupo organizado para receber bem aqueles que sofrem, aqueles que buscam consolo, aqueles que chegam à casa espírita é fundamental. Exatamente. Um outro elemento muito importante e que nós precisamos nos preocupar, porque depende de nós, é a qualidade das palestras. Nós também assistimos diversas palestras porque é necessário. Também um outro ponto, né? É difícil ver palestrante assistindo palestra, né? Isso é um ponto negativo. Mas qualidade das palestras. O que nós também já conseguimos ver, né, e constatar temas técnicos num dia de palestra pública. Como é que nós vamos a estar atendendo às dores emocionais daquele irmão sofrido que está chegando na casa espírita ou que está indo para a palestra para atenuar suas próprias dores? Com temas técnicos, isso não pode acontecer. Esse tema técnico é somente para estudo, nunca para uma palestra pública. Nós temos que estar falando para o coração dos nossos irmãos. E isso você que está nos assistindo já passou por isso. Às vezes você insiste para alguém no centro, insiste para sua vizinha, para o seu É, amigo, até um dia ela perde o marido, o filho está na droga, ela está com o coração despedaçado e você consegue levá-la para o centro. Quando chega lá o tema, as propriedades da matéria, o perispírito e a sua elasticidade, isso é totalmente inadequado. Tema técnico é para estudo. Evangelho, palestra pública é só para levar a pessoa ao coração de Jesus, ponto e mais nada, qualquer coisa é um erro. E quando nós falamos do despreparo das pessoas, dos palestrantes, é porque, além do conteúdo espírita, é fundamental que você tenha, dentro do centro espírita, cursos de oratória, desenvolvimentos para palestrante, porque a gente não vê, quando comparamos agora a doutrina espírita com outras religiões, você não vê no palco evangélico pessoas despreparadas, você não vê pessoas despreparadas em outras religiões. Eles são capacitados, treinados e falam do mesmo evangelho que nós. Agora, no palco espírita ou na tribuna espírita, nós cansamos de ver pessoas despreparadas, improvisando, e isso é um problema. Porque na prática, pergunta assim, por que você não quer ir na palestra hoje? A resposta prática é porque é chato. É porque é chato. Então, assim, o evangelho tem uma beleza natural, já é dele. A mensagem do evangelho já tem uma beleza. Na mão de um orador preparado, essa beleza ganha grandeza, dilata. Na mão de um orador despreparado, a beleza do evangelho é ofuscada, perde a sua beleza e fica uma mensagem sem sentido nenhum. Então, esse é um obstáculo para nós. Capacitar os nossos oradores, ter mais critério com relação a isso. Não falamos de shows de oratória, mas de desenvolvimento constante. exatamente. Um outro elemento importantíssimo que as casas espíritas têm que estar se observando, se analisando, é com relação à qualidade dos estudos. A gente vê também muitas casas estudando obras que a gente não consegue entender com qual objetivo, tá? E nós somos, eu e Roosevelt, nós defendemos demais fidelidade espírita a Allan Kardec, porque nós cremos que uma encarnação é impossível para a gente ler, compreender e praticar o que ele nos deixou. E a gente ouve por aí afora, assim, estudo, a gente ouve, desculpa, a gente vê pessoas estudando, ouve também, né, porque as pessoas comentam, nós estamos estudando o livro tal. Não, eu acho que nós temos que estudar as obras básicas de Kardec. E a doutrina espírita está ali, nós precisamos conhecer para praticar. E o Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, é um manual de funcionamento do ser humano. Quando você lê com a vontade de se transformar, você consegue perceber que ele vai te mostrando o roteiro de como que você deve se transformar para o bem. Então, são obras
maravilhosas que nós temos que estar estudando. Agora, pergunta para a pessoa que parou de estudar, por que que ela parou de estudar no centro? Sabe qual vai ser a maioria das respostas? Muito chato. É um modelo que não serve nem para a escola pública mais, né? Que tem um professor falando, falando, falando e todo mundo sentado. Então, já ter capacitação para isso também. Quem vai coordenar um estudo, ele tem que ir lá ler o trecho do Evangelho dos Espíritos, fazer o seu comentário e depois instigar as pessoas. O que que você achou? Né? Você concorda com ele? Qual é a Exato. sua contribuição? Se ele não motivar as pessoas, ficar um falando e um monte ouvindo, é muito chato e ninguém vai ficar nesse estudo. Ou os que ficam estão só esperando a hora passar porque ele quer mesmo é dar passe. Ele quer mesmo é ser médium. Nós temos que fazer as pessoas acharem graça no estudo, gostar de aprender. E isso está ligado diretamente à capacitação dos orientadores, daqueles que dão esses cursos. Um outro ponto importantíssimo que tem que ser pensado e analisado é com relação ao relacionamento interno dos trabalhadores nas casas espíritas. Por incrível que pareça, parece que o movimento de brigas, de milindres, de orgulhos e vaidades entre os trabalhadores nas casas espíritas está se tornando assim algo muito presente, né? A gente percebe que existe uma competição, ou às vezes nem é uma competição às claras, fica meio camuflado. E também tem o caso onde eu vou somente no meu dia. O resto dos dias de trabalho da minha casa, os trabalhadores, outros, não me interessa. Então, essa individualidade, essa briga, essa competição, tá tão atual, né? Que como é que esses trabalhadores vão atender bem o irmão que está chegando pela primeira vez na casa espírita, se entre eles não existe amor, compreensão e respeito? Se eu fosse o espírito perverso e quisesse acabar com uma casa espírita, o meu foco exclusivamente seriam os seus trabalhadores. Então, é necessário que tenha um dia de trabalho para cuidar de trabalhador, dos processos obsessivos, das suas questões internas, porque eles são o alvo. O centro espírita são os seus trabalhadores. Não dá para esperar que um grupo que viva em guerra, que viva num clima bélico, atenda quem vem de fora por amor ou com amor. É necessário que se tenham trabalhos internos entre os trabalhadores para que a paz exista lá dentro, para depois vender algo que nós estamos consumindo. E por último, para encerrar, né, a nossa reflexão, a gente até riu quando nós estávamos conversando entre nós, o que é que nós vamos estar refletindo. E a gente chegou que vai ter gente que vai falar que essa diminuição do número de espíritas no espiritismo é culpa de Kardec. Por quê? Porque muitas pessoas, por não entenderem essa mente brilhante, escolhida por Jesus, para nos trazer essa doutrina maravilhosa, uma doutrina consoladora, ele deixa Kardec de lado e começa a ver outras obras, outros livros, outros segmentos. Na realidade, todos nós temos liberdade para ler, para conhecer o que nós desejarmos. Porém, doutrina espírita com fidelidade somente a Allan Kardec. Aliás, ele foi o escolhido pelo Cristo para codificar o espiritismo para nós. E a gente fala isso porque a gente ouve muito, né? Nossa, nessa casa eles não deixam fazer nada fora de Kardec. E está correto. Só que Kardec não engessa a casa, Kardec não endurece casa. As bandeiras de Allan Kardec são caridade e amor. Caridade e amor. As bandeiras de Allan Kardec são as bandeiras do Cristo. Nós podemos até estar entendendo errado, mas a fidelidade espírita não endurece a casa. É o coração dos dirigentes que endurece a casa. Porque nós também estamos vendo as religiões evangélicas crescendo e ninguém mexe na doutrina deles. É irretocável, imexível. Nós temos o catolicismo crescendo e ninguém mexe nas estruturas daquilo que eles acreditam.
Só na doutrina espírita que tem esse impulso de querer tirar Kardec do centro para deixar tudo mais light, mais fácil. E isso não pode existir. Então, a fidelidade a Allan Kardec torna uma casa absolutamente amorosa, porque essa é a sua bandeira. Nós só temos elementos fundamentais que nós não podemos abrir mão. O tema é longo, teríamos muita coisa ainda a dizer, mas como tem outros companheiros que vão estar conosco, assim nós finalizamos a nossa participação. Exatamente. Esperamos ter contribuído e fica aqui a nossa gratidão por estarmos podendo expor aquilo que nós refletimos para contribuir com o assunto. Um forte abraço, um beijo do coração para o coração de cada um de vocês. E parabéns ao Conecta Espiritismo.